Segunda Crônicas 7, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Feche os teus olhos, abre o teu coração, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado. Obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo livre acesso a ela. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, podemos ouvir a tua palavra e nos alimentarmos dela, Senhor. Fala conosco, ministra, Senhor, não só a nossa mente, mas ao nosso coração como um todo. Para que, de fato, Senhor, a tua palavra não seja só comunicada, mas ela seja revelada. E a tua palavra revelada impacta as nossas vidas, transforma as nossas vidas e nos torna cada dia mais instrumentos de louvor e adoração a ti. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Essa é uma das passagens bastante conhecidas da palavra de Deus. A questão é que nós, às vezes, ficamos tão familiarizados com o culto e ouvimos tanto que perdemos o sentido, o significado do que quer dizer. Às vezes não atentamos para as coisas, ou às vezes não percebemos determinadas questões que a palavra de Deus traz às nossas vidas. Todos nós sempre dizemos, e entendemos a questão da soberania de Deus. Deus não só é o criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Deus só não criou, mas continua sustentando. O Salmo 24 diz que os céus e a terra pertencem ao Senhor. Quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, está dizendo sobre uma influência do maligno, mas o mundo, tudo que nele há, pertence a Deus. Deus não deu essa autoridade a ninguém. Deus não perdeu a autoridade dele. Ele pode reter chuvas, ele pode mover o sol, reter, estender o dia. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é soberano. Do mesmo modo, a gente, ao entender, dizemos assim, que se Deus é soberano, nenhuma folha de ave cai sem que Ele mande, Ele conhece tudo, até o último fio de cabelo da nossa cabeça. Mas muitas vezes, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa só romanticamente que Deus não nos pode fazer mal, que Deus só é bondade, que Deus só quer bondade, que tudo aquilo que a gente passa na vida é pelo maligno, é pela circunstância, mas Deus não. Porque é um erro. Porque para aquele que crê, nem tudo é circunstancial. Mas muitas vezes aquilo que nós passamos é a ação disciplinar de Deus. É Deus nos disciplinando. E isso fica muito mais difícil hoje, porque queremos crer num Deus de amor sem correção, sem juízo, sem justiça. Queremos fazer de Deus aquilo que muitos dessa geração fizeram com seus filhos, não corrigindo, não impondo limites, não disciplinando. E sem disciplina, sem correção, que amor é esse? Porque a palavra de Deus diz que o amor corrige. Porque Deus ama quem corrige. Ou Deus corrige a quem ama. Então, nem tudo que acontece na nossa vida é proveniente de circunstâncias quaisquer
ou de fatos do inimigo, e a gente vai fazendo campanhas, a gente vai tentando convencer Deus a nos abençoar, a tirar, e não vai enxergando as coisas. Eu já havia dito aqui outras vezes, né, que o mal que Deus nos faz é de fato o nosso bem. E o bem que Deus não faz é de fato o nosso mal. As pessoas precisam entender isso. E esse texto é rico nisso. Rico para nos ensinar, para nos relembrar de que muitas vezes nós estamos enfrentando coisas pelo ato disciplinar de Deus em nossas vidas. E esse texto nos ensina isso. Disciplina é tornar natural o que não é. Não é natural para o homem voltar-se para Deus, obedecer a Deus, seguir a palavra de Deus pela força dele. Ele só pode fazê-lo pela graça de Deus. E aí, quando eu vejo essa palavra, diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se eu não está falando, se acontecer de parar de chover, ou se acontecer de o devorador destruir a sua vida, se acontecer de enfermidade chegar a você, faça isso. Não, se eu. Então quer dizer que ele está afirmando. Ele não está dizendo circunstancialmente, ele está dizendo de maneira contundente, se eu. Mas Deus quer o meu mal? Deus é tão mau? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus é o Deus que nos ama. E seu atributo também corresponde à justiça, juízo, à disciplina, à correção. Quando ele diz, se eu cessar os céus, ele está falando, se eu fechar a fonte da prosperidade. Chuva aqui, para que não haja chuva, chuva na terra significa abundância, significa prosperidade, significa bem-aventurança, significa tudo isso. Se parar de chover, o que será das nossas vidas? Como vamos comer? Como vamos prosperar? Imagine a sequidão das nossas vidas, imagine a escassez, a pobreza em nossas vidas por falta de chuva. Se ele parar, se ele fechar as comportas do céu, o que acontecerá? Lembra quando Elias orou e Deus fechou por 3 anos e meio, não choveu sobre a terra, e depois Elias chorou e Deus mandou chuva abundante. Quando a chuva cai, a natureza é a primeira a responder em gratidão. Então, a chuva tem uma simbologia muito maior do que simplesmente choveu, molhou a terra, encheu os rios. Ela representa vida, fertilidade, abundância, prosperidade. Imagina, essa é a fonte é onde? Deus. Deus está dizendo, se eu cerrar, porque eu sou a fonte. É Deus que ordena tudo. Ele é soberano. O diabo não pode mandar parar de chover. O diabo não pode fechar os céus. O mundo não pode fechar os céus. Os homens não podem fechar os céus. Ele disse, se eu também ordenar aos gafanhotos que devorem a terra. Os destruidores, aqueles que devoram a nossa vida, aqueles que devoram as nossas finanças, os nossos recursos, os nossos sonhos, os nossos relacionamentos. Imagina isso tudo, amplia isso. Às vezes tem acontecido coisas na sua vida que você está achando, onde foi? Quem está errando? Por que o mundo? Por que o inimigo? Por que isso está acontecendo comigo? E a gente precisa estar mais atento a isso. Lembrar disso.
Ele diz: se eu enviar a peste até a enfermidade, tudo que acontece em nossas vidas, nós clamamos a Deus: Senhor, tira isso de mim, repreende o inimigo, repreendo isso em nome de Jesus. E muitas vezes não sabemos que o próprio Deus está nos disciplinando. Por quê? Porque Ele nos odeia, porque Ele é mau, porque Ele é injusto, ou porque Ele é tão bom, tão amor que Ele é, que quer nos trazer e nos restaurar. Porque Ele tem algo que a gente não consegue enxergar. Ele não quer que a gente se perca. Ele quer nos trazer para perto dele, Ele quer nos dar o melhor que a gente não consegue enxergar. Agora, isso a gente precisa entender, é isso que Deus está dizendo. Agora, por que Deus faz isso? Por que isso acontece em nossas vidas? Mais uma vez, a gente precisa voltar. Olha o capítulo 6, o que diz. Vou ler só a partir do versículo 26 do capítulo 6 de 2 Crônicas. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti. Quando os céus cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na sua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Qual o motivo de Deus cerrar os céus? Qual o motivo de Deus mandar o devorador? Qual o motivo de Deus enviar as enfermidades, as pestes? Senão o pecado de nossas vidas. Então, nós atentamos para todas as coisas, menos para a verdade sobre nós mesmos, que é o pecado. E o pecado, muitas vezes, não só de comissão ou de algo que fazemos, mas algo que omitimos, que não fazemos o que devíamos fazer. Então, esse é o motivo. Não há outro motivo para Deus fazer o que faz. Eu não preciso ser disciplinado se eu não estou desobediente. Mas se eu estou desobediente, o que eu preciso? Disciplina, correção. Os pais não agridem, espancam os filhos, porque isso é agressão, isso é fora do propósito. Mas os pais verdadeiros corrigem os seus filhos, disciplinam os seus filhos, para que eles possam ser restaurados à obediência a uma vida plena que eles desejam. Então, esse é um motivo. Agora, da mesma forma que Deus explica o motivo dele fazer, ele também diz o que fazer com isso. E às vezes a gente lê nas entrelinhas e não percebe, porque ele fala 4 coisas aqui. Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está dizendo o povo dele, o povo dele, o povo separado de Deus, os filhos de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
e orar, e buscar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. 4 coisas. É interessante que nós precisamos entender essas 4 coisas individualmente para depois entender o que ele quis dizer. Porque ele disse assim: se o meu povo se humilhar, essa é uma das coisas que tem faltado em nossas vidas. Nós estamos, eu digo nós, povo de Deus, estamos muito mais soberbos, orgulhosos e arrogantes do que humildes. E Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, né? O primeiro passo em direção ao céu é ver claramente que nós merecemos o inferno. Isso é se humilhar. É entender que nós não somos nada diante de Deus. É entender que nós somos vermezinhos diante de Deus. É entender que nós somos imundos pecadores e que nós merecemos o inferno e não o que Deus tem para nós. Então, essa é a primeira coisa. Quando você chega diante de Deus, você chega cheio de si ou vazio de si? Para que eu possa me encher de Deus, eu preciso estar vazio de mim. Não é o meu eu que tem que chegar diante de Deus, é o meu vaso vazio para que ele enche e transborda da tua graça. Então, essa é a primeira coisa. Então, quando a gente ouve pessoas dizerem, exige de Deus, determine para Deus, aonde está a verdade nisso? Quando a palavra de Deus diz, se humilhe diante de Deus, se proste diante de Deus, porque Deus é um Deus santo, santo, santo. É eu descer baixo, é eu descer à realidade de quem de fato eu sou. Eu não sou nada diante de Deus. Nada. Eu não tenho mérito nenhum diante de Deus. Eu não tenho o que pedir diante de Deus, porque só o fato de eu poder me prostrar diante de Deus já é porque Deus me deu fôlego de vida. Agora ele diz, e orar. Aí vem a segunda questão, né? A fé é para a alma, o que a vida é para o corpo. Oração é para a fé, o que a respiração é para a vida. Um homem não pode viver sem respirar, assim como um homem não pode crer e não orar. Como é que está a sua vida de oração? Você tem orado? Vigiar e orar. Ou você é aquele que só ora naqueles momentos esporádicos, nos momentos de necessidade? Ele está falando de oração intensa, contínua, verdadeira. Assim como, a fé para a alma, assim como a vida para o corpo. A oração é como a respiração para a vida. E ele continua, e me buscar. Ele está falando aqui, em algumas outras versões, tem buscar a minha face. Ou seja, buscar face é um termo de intimidade. Buscar uma relação, uma comunhão comigo muito mais íntima, muito mais intensa, muito mais real, muito mais verdadeira. Ele está dizendo, não é buscar de mim, é me buscar. A sua oração é para buscar a Deus ou buscar de Deus? A maioria de nós ora para buscar de Deus, faz campanha de oração para buscar de Deus, faz jejum de oração para buscar de Deus, e não para buscar a Deus. Ele não está dizendo, ore e busque de mim a saída. Não, mas busque a mim. Há uma diferença enorme. Por isso que a palavra de Deus disse, olhe dos céus, e não há um justo que não há ninguém que busque a Deus. Você tem buscado a Deus, você tem buscado a intimidade. Não se pode ter comunhão com Cristo sem antes ter união com Ele. Mas pode-se ter união com Cristo
sem se ter comunhão com Ele. Tem muita gente que se uniu a Cristo. Tem muita gente que fez a sua confissão verbal de fé. Tem muita gente que diz, eu creio em Cristo, eu sigo Cristo, mas nunca teve comunhão com Ele. Nunca viveu uma intimidade com Ele. Nunca desfrutou de algo mais profundo com Ele. Nunca adentrou um relacionamento mais intenso, mais visível, mais palpável, mais tangível com Deus. Ficou na superficialidade. Então, escreva isso no seu coração. Você não pode ter comunhão com Deus sem ser unido a Ele. Mas você pode ser unido a Ele, com Jesus, sem ter comunhão com Ele. Frequento a igreja, adoro a Deus, faço as coisas direitinho, sigo certos padrões, declaro a minha vida a Jesus, que não há outro Deus na minha vida. É só. Então, o desafio das nossas vidas é muito maior do que esse. Então, quando eu busco a Deus, eu estou dizendo, eu quero o Senhor. Não aquilo que o Senhor me dá. Eu não sou um menininho que quer o seu presente em detrimento da sua ausência. Eu quero a sua presença em detrimento do seu presente. E ele continua, e se converter dos seus maus caminhos. Isso é obediência completa. Obediência imediata. Não é, eu vou pensar nisso. Conversão, né? A palavra grega para conversão é a mesma que é utilizada para arrependimento, que é metanoia, né? Que é mudar de direção. Não é lamentar erros, não é ficar refletindo sobre erros, é mudança de vida, mudança efetiva, imediata. E a mudança, a obediência exige mudança imediata. Mudar mesmo quando parece estranho que Deus pede. Mesmo quando eu não sei o que vai acontecer. Eu não preciso. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu caminho. Eu preciso sair daquela condição. Eu preciso tomar uma decisão. Isso é se converter dos seus maus caminhos. É fazer uma volta inteira, falar, opa, isso não serve mais para mim, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, a minha vida que eu vivo agora, eu vivo para Cristo, não para o meu desejo, para a minha carne, nem para o mundo. Eu não vivo para agradar o mundo, eu vivo para agradar a Cristo. Eu preciso agora amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Agora, não é só isso. A gente precisa entender que há uma ligação, há uma conexão entre cada uma dessas coisas aqui. Deus não pediu para a gente só orar, ou só humilhar, ou só buscar, ou só se converter. Ele pediu que há uma sequência. Você tem que se humilhar para que você possa ter uma oração correta. Você tem que orar corretamente para que você possa buscar e ter o anseio de buscar a face de Deus. Você tem que buscar a face de Deus, porque só assim você terá força para obedecer a Ele e se converter dos seus maus caminhos. Uma coisa levando a outra. O problema hoje da igreja não é só falta de orar, é falta de seguir os padrões que Deus determinou. Ele não disse, se o meu povo se chama pelo menos se humilhar, ou orar, ou buscar, ou se converter. Ele disse, se o meu povo se chama orar, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter, uma coisa ligando a outra. É assim que Deus trata com a nossa vida. E ele continua, né? Porque há uma condicionante. Isso é que as pessoas não entendem. Né? As coisas não acontecem assim. Há uma condicionante, porque ele disse, então, se ele fizer isso, então, só então, eu ouvirei dos céus. Perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Olha as três coisas também conectadas. Primeiro, eu tenho que
ouvir. Uma coisa é orar, outra coisa é ser ouvido. Tem muita gente que acha que bastou de orar que Deus ouviu. É só lembrar de Daniel. Daniel orou por 21 dias. E por que demorou 21 dias? Ele disse, olha, não dava para ouvir o arcanjo Miguel lutando com eles porque havia pecado que bloqueava, que obstruía a oração de chegar aos ouvidos de Deus. Então, não pense você que toda oração vai chegar aos ouvidos de Deus. Porque Ele está dizendo, então, se você fizer isso, eu ouvirei. Então, isso quer dizer o quê? Que se não houver isso, Deus está ouvindo do mesmo jeito? Tem muita gente que está orando para o vento. Para o vento. Porque Deus não está ouvindo. Então, eu ouvirei dos céus. O que me dá certeza de que Deus está me ouvindo? Porque eu me humilhei, eu reconheci a realidade, o meu estado, que eu não tenho mérito, que eu não, nas coisas boas ou ruins, nada, eu sou nada. Eu orei, eu busquei a face do Senhor e eu me converti no mau caminho. Eu deixei para trás aquela iniquidade. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Eu sempre ouvi as pessoas dizerem assim, dentro da igreja, vai 30 anos só de ministério pastoral. Deus sempre vai te perdoar. É só você ajoelhar que Deus já te perdoou. Será que essa condicionante aqui não quer dizer nada? Será que é assim? Bastou pedir perdão que Deus perdoa? Porque Ele está dizendo, eu ouvirei dos céus, aí depois que eu ouvir, então quer dizer que se Ele não ouvir, vai perdoar o quê? Perdoar alguém que lamenta os erros que faz? Perdoar alguém que lamenta todo dia e continua fazendo? Ah, pastor, mas Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes, 70 vezes 7. Não é por aí que eu estou falando. Entenda. Onde é que eu tenho certeza que Deus me perdoa? Porque eu tenho certeza que Ele me ouviu. E veja que Jesus, quando aqueles 4 amigos foram levar aquele paralítico para o Senhor do telhado, abaixou a ele, depois de todo aquele sacrifício que ele olhou e observou, tudo aquilo que aqueles homens fizeram para chegar até ele, ele viu a fé daqueles homens. O que ele disse para aquele paralítico? Levanta e anda, porque eu fiquei encantado com a força e a fé dos seus amigos. Não, perdoados estão os teus pecados. Ah, quem é esse? Paraná, que tem autoridade. Para que vocês saibam que eu tenho poder de perdoar pecado, que é muito mais importante, levanta e anda. Então, antes de você saber que Deus, lá no céu, se você está enfermo, se você está vivendo na pobreza, se tem uma circunstância difícil, isso não te impede de entrar ao céu. Mas o não perdão dos pecados, sim. E aí ele termina dizendo, né? Sararei a sua terra. Restauração completa. A terra englobando todas as coisas. Claro que não está falando só da terra como fonte de renda, fonte de sobrevivência. Ele está falando de tudo que envolve a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Sararei a sua terra das enfermidades, das pestes, do devorador, de tudo que foi destruído, de tudo que foi. Ou seja, restaurarei todas as coisas. Quem não quer a restauração? Veja que para chegar ali,
ele teve que passar por uma série de coisas. A gente gosta, né, de ouvir só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esquece de primeiro ler para cima e ver que quem foi que mandou? Foi Deus. E por que ele mandou? Por causa do pecado. O que eu tenho que fazer? Fazer o que ele determina. E uma coisa ligada à outra, não é do jeito que eu quero. A resposta dele é objetiva. É engraçado que nessa passagem, 3 coisas estão inclusas aí. Primeiro, a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus manda nos céus, na terra, todas as coisas. Quando Jesus acalmou o mar, o que os discípulos falaram? Quem é este que até o mar, o vento, obedece? A gente se esquece que Deus é soberano, Ele controla, sustenta e ordena todas as coisas. Então, Ele que fecha nos céus, Ele que manda, Ele que tira, Ele que põe, Ele que abre a porta, Ele que fecha a porta que Ele fecha, o homem não abre, a porta que Ele abre, o homem não fecha. Ele é o dono da vida. E outra coisa, segundo, ele fala da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Porque tem muita gente achando que se Deus é soberano, então eu não tenho responsabilidade sobre nada. Uma coisa desfaz a outra, de forma alguma. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não alcance essa dimensão, você pode dizer, mas a soberania de Deus não desfaz a responsabilidade humana. Né? Nossa salvação é inteiramente de Deus. Totalmente de Deus. Mas nossa ruína é inteiramente de nós mesmos. Põe isso na sua cabeça. A nossa salvação cabe totalmente a Deus, mas a nossa ruína é totalmente responsabilidade nossa. Então, não foi Deus o causador do mal. Foi a nossa responsabilidade humana, nosso pecado. Deus, como é soberano, faz as coisas para nos restaurar. E aí, a terceira coisa é a graça restauradora. Porque é a graça de Deus que restaura tudo. Lembra de Naamã? Homem vencedor, rico, famoso, sucesso nas guerras, vencia todas. Mas quando chegava em casa, totalmente leproso, ninguém poderia fazer nada por ele. Aí chega uma mocinha enviada de Israel que foi levada de escrava. Olha como Deus faz as coisas. Aquela mocinha poderia falar, eu quero nem saber, ele que se lasque, me escravizou. Eu falei assim, eu sei quem pode curar, o Senhor. E ele gastou tudo, não tinha mais nada, tinha lido todos os especialistas. Ela falou, tem um homem de Deus lá na minha terra que pode. Aí ele enviou carta, o rei enviou carta para o rei de Israel, ele foi lá, achou, chegou com a sua comitiva, levou presente, levou um monte de coisa. Eliseu bateu na porta, Eliseu não foi nem atender, que se fosse nós hoje, a gente punha na frente aqui, vem cá, gente, vamos interceder todo mundo aqui, porque o cara é quem é, né? Seria, pensa aí, numa celebridade das grandes, entrando aqui, negão, quem foi lá, faz tudo para ele. Eliseu falou para o mocinho, vai lá e manda ele baixar o Rio Jordão 7 vezes. Eu fico imaginando hoje, né? Se Eliseu fosse pastor de igreja hoje, no mínimo os presbíteros mesmo falaram assim, mas o senhor está danado. Um cara desse chega, o senhor nem recebe o cara direito, o senhor nem faz... Não, você sabe quem ele é? Imagina esse cara, o dinheiro que ele tem, a fama que ele tem, vai encher a igreja, vai propiciar um monte de coisa. Espera aí, nós temos que rever o senhor aqui, porque assim não vai para frente essa igreja.
Como eu disse que é o contrário. Imagina se Jesus estivesse evangelizando do jeito que ele evangelizava, o jovem rico. Saiu, foi embora, triste, os presbíteros chamaram Jesus, espera aí. O senhor não está entendendo. O senhor perdeu uma grande oportunidade. Esse jovem rico, bom, menino respeitado, de boa família, rico. Olha o que ele poderia trazer de benefício para a igreja. Eliseu mandou, ele foi. Ele foi não porque queria, porque ele disse, o que é isso? Nem me recebe, e para lá, mas aí o soldado fala para ele, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não iria. Vai lá, o senhor já matou tanta gente, já enfrentou tanta coisa, agora é só tirar, mergulhar. Eu fico imaginando, cada vez que ele mergulhava, levantava, primeiro ele teve que tirar a armadura dele na frente do soldado e mostrar as suas úlceras provocadas pela lepra. Imagina só. Aí ele teve que mergulhar e subir. Cada vez que ele mergulhava e subia, o cara acostumado a guerrear, tinha que fazer uma coisa tão simples, mas tão constrangedora. Aí mostrava. Aí, imagino que cada vez que ele mergulhava, aquilo deve dar, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou obedecendo esse troço? Que ridículo. Mas na 7ª vez que ele levantou, o que a Bíblia diz? Que a pele dele estava como uma pele de menino, de neném. Totalmente restaurada. Essa é a graça restauradora. Essa é a graça restauradora. Que faz sem precisar alardes, que faz sem precisar movimento. Ninguém teve que fazer um monte de coisa. O Naamã esperava que fizesse aquela roda, fizesse aquilo. Não, vai lá e faz isso. É Deus que faz. E ele não precisa de propaganda nem de alarde. Então nós temos ali o equilíbrio. Nesse texto nós temos o equilíbrio da soberania de Deus, da responsabilidade humana e da graça restauradora. Isso serve para a minha vida e para a sua vida. Deus é soberano. Há uma responsabilidade sobre o que acontece em nossas vidas e a gente precisa perceber. Então, primeiro eu preciso confiar na soberania de Deus. E eu preciso entender que o meu pecado pode muito bem estar oculto à minha percepção. Então, eu digo, Senhor, se eu estiver pecando e não souber, traz a mim, mostra, revela-me, vê se há algum caminho mau em minha vida para que o Senhor possa guiar para o caminho da tua justiça. Sonda o meu coração. E a graça restauradora, que é capaz de restaurar todas as coisas. Então, eu estou dizendo isso porque eu não sei o que você tem passado. E nem posso dizer o porquê, mas Deus pode. Como você enxerga Deus? Como aquele que só te protege, só te abençoa, só te presenteia. Como você tem buscado a Deus? Será que o que acontece na sua vida é fruto apenas de circunstância, de casuísmos, de porque é assim mesmo? Ou porque Deus está te disciplinando, está te corrigindo, está na hora de você enxergar isso? Se você quer uma vida restaurada, faça o que Deus determina. Aquilo não serviu só para aquele povo, serve para o povo de Deus. A palavra de Deus não é atual, ela é atemporal. Então eu diria para você o seguinte hoje: escreve isso no seu coração. Deus fecha os céus para abrir corações. É assim que Deus age. Deus fecha os céus para abrir corações. O pecado fecha o coração. Consequentemente, fecha os céus. Mas a graça abre corações. Nem que precise fechar os céus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor.